Ao vir aqui ao Brasil pregar o retiro, você recebeu uma missão que era justamente salientar 5, 6 palavras que o Papa Francisco dirigiu aos missionários do Verbo Divino durante o capítulo geral de 2018. Você poderia fazer uma síntese para nós dessas palavras que ele apresentou como desafio? Sim, durante o nosso capítulo geral, o Papa Francisco recebeu-nos numa audiência e depois fez um pequeno discurso, pequeno, mas muito profundo, e nesse discurso ele deu-nos 3 palavras-chave: a palavra confiança, a palavra anúncio e a palavra irmão. Mas depois deu-nos outras 2 palavras que, de certa forma, fazem a moldura destas 3, que é a palavra raízes e a palavra cemitérios. Então são 5 palavras, ao fim e ao cabo são 5 palavras que ele nos deixou. E a palavra central é a palavra anúncio, que está no meio. Raízes, confiança, anúncio. Anúncio, irmão, cemitérios. E então tudo converge para o anúncio, que é a confiança. Se eu e você somos missionários do Verbo Divino e nós não confiamos um no outro, não podemos anunciar. Ou se anunciamos é apenas uma falsidade, porque estamos a falar de uma coisa que não praticamos. Então a confiança nos irmãos e em Deus leva-nos ao anúncio. E depois, se não houver uma vida comunitária também sadia, o anúncio também sofre. Okay? E depois as raízes e o cemitério, que nós ficamos muito surpreendidos. Ok, raízes, está bem. Mas cemitérios, achámos assim muito estranho que o Papa nos deixasse também essa palavra, mas ele explicou que as raízes e os cemitérios são as nossas origens e que nós nunca devemos esquecer as origens. Devemos cuidar das origens, cuidar delas, amá-las, porque é a partir das origens que nós podemos crescer e dar vida. E portanto, as raízes e os cemitérios ligam-nos ao passado, àqueles que nos antecederam na missão, e depois, numa forma, as raízes, numa dimensão mais evangélica, ligam-nos à própria palavra, ao Verbo de Deus, ao Verbo Divino, no qual queremos estar enraizados. Portanto, eu acho que foram 5 palavras que ele nos deixou que podem ser um pretexto para muita coisa na nossa congregação, muita reflexão, muita oração, etc. Raízes, confiança, anúncio, irmãos, cemitério.